Fluxo de mensagem SIP. Como as mensagens são roteadas entre os componentes. Bom, vamos seguir direto. Não vou me apresentar agora porque não faz mais muito sentido. Vocês já devem saber quem eu sou nesse momento do treinamento. Bom, objetivos. Nessa aula você vai aprender como é o fluxo de uma ligação SIP, como os modos de operação afetam o fluxo de mensagens através do servidor e quais os principais métodos e mensagens do SIP. Vamos lá. Fluxo simples de uma chamada. Quando um dispositivo A envia uma chamada para o dispositivo B, ele envia um invite para o primeiro proxy, que encaminha esse invite para o segundo proxy, que encaminha até o usuário final. Então uma mensagem pode passar por um proxy ou por vários. Esse proxy aqui, ele está dando uma mensagem sem trying. Essa mensagem é importante para acessar qualquer tipo de retransmissão. É mais ou menos como se o servidor dissesse assim, estou vivo, não precisa retransmitir que eu já recebi sua mensagem, né? Esse invite chega no cliente, chega nesse dispositivo B e ele envia um ringing, ou seja, estou tocando. O telefone está tocando, enquanto o telefone está tocando, ele está gerando essa mensagem ringing. Esse tipo de ringing é o que a gente chama de ring falso. O próprio telefone gera o som. O 183, que é o Session Progress, eu tenho um estabelecimento prévio de áudio antes do atendimento e posso passar até algumas mensagens. 200 OK, é o atendimento, atendi, o usuário recebeu do lado, comecei a falar. No momento que eu recebi o 200 OK, né, se a chamada foi estabelecida, esse dispositivo A tem que enviar uma mensagem de ACK. ACK do inglês quer dizer acknowledge, ou seja, reconhecimento, ou seja, eu reconheço que a chamada fechou. Quando o dispositivo B recebe esse ACK, ele diz está tudo OK, a chamada está completada. O interessante é que se esse ACK não foi enviado, em 30 segundos a chamada vai cair, porque é o temporizador máximo da mensagem se não houver o ACK. Então o ACK é muito importante que ele seja passado corretamente. Uma vez que eu tenho 200 OK, eu estabeleço uma sessão de mídia. Nessa negociação aqui eu tenho o Session Description Protocol dizendo quais são os IPs, as portas onde a mídia deve se conectar. E ao final da chamada o dispositivo B envia um BY e recebe uma resposta do tipo 200 OK. Então o fluxo de uma chamada é sempre invite, 200 OK, ACK. Né? Se for negativo, tipo 486, ocupado, também tem ACK, tanto para resposta positiva quanto negativa. E o BY tem ACK? Não, o BY não tem ACK, é BY e 200 OK. Trapezoide SIP. Vocês vão ver que o SIP é muito parecido com um servidor de e-mail, né? Então você tem, cada domínio tem o seu próprio proxy, né? Até que você pode também ter um proxy multidomínio, mas cada domínio tem o seu proxy. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui o usuário agente A arroba domínio A e o agente B arroba domínio B. Esse agente A arroba domínio A envia uma chamada para esse proxy, que é o proxy que cuida do domínio A. Mas a mensagem para o domínio B, então ele diz assim, eu não tenho esse usuário aqui. Então ele vai no servidor DNS, que faz a tradução de nome para endereço IP, pega esse nome, domínio B, joga aqui e diz assim, qual é o IP desse domínio B? O IP é o dessa máquina aqui. Manda a mensagem para o proxy do domínio B, chegou no domínio B, esse domínio B vai mandar, esse domínio B vai dizer, essa mensagem é para mim? Essa mensagem é para mim. Eu tenho aqui na minha tabela de localização de usuário o agente B. Então olha lá na tabela de localização, onde esse usuário foi previamente registrado, e vê qual é o IP dele, descobre qual é o IP e entrega do outro lado. O fluxo da sinalização passa por um caminho, depois o áudio é estabelecido direto. Então, no SIP há claramente uma separação entre sinalização e mídia. Trabalhando como um proxy, você tem várias maneiras de trabalhar o servidor. Uma delas, a mais comum, é o proxy, né? O servidor que normalmente é proxy, location e registrar. O SIP proxy atua muito semelhante a um HTTP proxy. Ele simplesmente repassa uma mensagem de um lado para o outro. Ou seja, pode notar que o call ID aqui é o mesmo de um lado para o outro. Então ele simplesmente repassa, a mensagem continua igual. Então nós dizemos que isso aqui eu tenho uma única perna de chamada. Aqui ele recebe 200 OK, vem o ACK e o fluxo de mídia é estabelecido sempre diretamente entre as partes. Eu posso trabalhar no SIP também no modo redirect. Como é que é o modo redirect? Eu mando um invite, recebo uma mensagem 302 movido temporariamente, para aqueles que conhecem HTTP é bem parecido, e a partir daí os telefones se comunicam diretamente.
Redirect Server é usado muito para consulta portabilidade e para roteamento avançado. A gente usa também para roteamento antifraude no nosso sistema antifraude. Então isso aqui é um servidor trabalhando como redirect server. Tem aplicações de nicho específicas para redirect. O servidor também pode trabalhar como back-to-back user agent. A maioria das centrais telefônicas e Session Border Controllers atua como back-to-back user agent. Nesse caso aqui, eu mando um invite, o próprio servidor me manda um 200 OK. Então eu tenho o estabelecimento da primeira perna e a partir daí o back-to-back ele gera uma nova chamada, perfeito? Já com um call ID diferente. Por que chama back-to-back? Back-to-back é de costas, né? Costas às costas. Então eu tenho aqui um user agent server recebendo a chamada, mandando 200 OK, e do outro lado um user agent client enviando uma chamada. Ou seja, ele faz papel de user agent server desse lado e de user agent client desse lado aqui. O fluxo de mídia, como em todos os outros, flui diretamente entre os telefones. Ou seja, mais uma vez, há a separação de sinalização e mídia. Em alguns casos, por exemplo, como o FreeSwitch, asterisco, você pode forçar a mídia através do servidor. Você força através de um servidor de RTP que tem dentro do serviço. Mas isso não tem nada a ver com o SIP, isso é implantação é a forma de implantação do PBX. Métodos. O SIP tem uma série de métodos. Quais são os mais importantes? O invite, para iniciar uma sessão, o buy para terminar uma sessão e o ACK para confirmar o invite. O cancel, tem uma diferença entre buy e cancel. Buy termina uma sessão existente, ou seja, eu recebi um 200 OK. E o cancel termina uma sessão que tá no meio do caminho, ou seja, está tocando lá, ainda não recebi o 200 OK, eu mando um cancel. Então essas são as mensagens mais importantes. Info é usado para passar DTMF, às vezes é usado para passar crédito, é uma informação no meio da sinalização. Já vi ser usado em alguns casos específicos, mas não é tão usado. Message para a parte de mensagem instantânea, você pode fazer um gateway SIP para SMS, por exemplo, usando o message. Depois você tem 3 mensagens que são muito usadas em presença: Notify, Publish e Subscribe. Notify é usado em diversos casos, por exemplo, quando você faz uma transferência de chamada, um telefone manda para o outro um Notify dizendo: olha, estou transferindo, ou já transferi. Então o Notify pode ser usado para notificar um telefone ou outro. O Options é o ping do SIP, você manda um Options para ver que tipo de codec o telefone tem, ou seja, é uma forma de ping de saber o status. O para quê, né? Eu brinco que para quê, para mim é para quê. Ele faz um reconhecimento de uma resposta provisória, é usado em alguns casos específicos, a gente vai falar sobre ele mais à frente. Publish e Subscribe são usados para a parte de presença, a gente vai ter um módulo inteiro só sobre presença. Register, para registrar o usuário, eu falei que invite, essas mensagens são importantes. Register é talvez a segunda mensagem mais importante do SIP. É a mensagem que coloca os dados dentro da tabela de localização de usuário. Refer é usado para transferir. Subscribe em presença, né? E Update é usado em alguns casos especiais. Ele é usado no SIP Session Timers como um método de keep alive da chamada. E ele é usado também, às vezes, para trocar o codec antes da chamada ser atendida. Você manda um invite, antes mesmo dos 200 OK, você manda um update para trocar o codec. Por que raios tem telefones que fazem isso? Às vezes eu não compreendo, mas já vi alguns casos, em alguns casos até incomoda um pouco. Respostas. As respostas são muito parecidas com a do SIP, com a do HTTP, então você tem as respostas provisórias. Então, por exemplo, sem entrar em 180, quando eu mando uma resposta provisória, o cliente sabe o estado do telefone, mas ele não vai fazer nada. Quando eu recebo uma resposta que eu chamo de, que não é provisória, né, definitiva, é 200 OK, ou seja, a chamada foi atendida, eu posso encerrar a transação. Uma resposta provisória nunca encerra uma transação, mas uma resposta definitiva, como 2, 3, 4, 5 e 6, encerra uma determinada transação. Redirect, para redirecionamento. E aí tem os erros de cliente, né? Esses erros aqui, é importante estudar eles porque é importante sinalizar de volta corretamente quando você pode escolher. Na maioria dos casos, você vai ter lá o seu PBX e ele vai responder alguma coisa. Agora, se você está desenvolvendo no proxy a gente tem bem a chance de devolver o que a gente quer. Então tem a mensagem bastante comum, que é o not found, ou seja, número não encontrado.
forbidden, sem autorização para fazer chamada, payment required, não tem mais crédito, unauthorized, isso aqui é no processo de autenticação, bad request, o teu pacote está com alguma coisa errada, ou seja, está sem request URI, está mal formado na maioria das vezes. Depois tem outras, é claro, não vamos entrar no detalhe uma por uma. É importante, às vezes, quando você vai devolver uma mensagem, dar uma olhada com cuidado para ver se não existe uma mensagem que atende exatamente o seu cenário. Depois tem os erros de servidor, o mais significativo aqui é o serviço não disponível, 503. Então, por exemplo, quando um gateway está ocupado, você tem lá um gateway de 30 portas. Entrou a 31ª chamada, ele vai devolver service unavailable, ou seja, não tem mais porta para passar. Nesse caso, você pode fazer failover. Os erros 5, é interessante quando você sinaliza um erro iniciando com 5, você está dizendo para o cliente o seguinte, olha, você pode tentar em outro lugar. Aqui não passou, mas não é definitivo. Já os erros globais, né, do tipo ocupado em todo lugar, os erros 6, em tese, não deveriam ser ramificados para outro. Ou seja, eu estou sinalizando para o cliente, olha, não tenta mais em lugar nenhum, porque o erro que eu tenho aqui é definitivo. Então, essa é um pouco da diferença, né? O 5 é gerado pelo servidor, 4 gerado pelo cliente, né? Gerado pelo User Agent Client ou User Agent Server. Não significa que o proxy não possa gerar um 4. Tá? Por exemplo, um forbidden pode ser gerado. Tá? Normalmente, os erros 4 e 6 não são ramificados. Ou seja, eu não tento novamente em outro lugar. Já os erros 5 são normalmente ramificados. Tento num gateway, ele deu 503, tento o próximo. Bom, nessa aula você aprendeu a identificar um fluxo simples de uma chamada, invite 200 OK ACK, by 200 OK. Não tem ACK no by, tem ACK no invite. Se o ACK não chegar no invite, 30 segundos a chamada é desligada. Entender os modos de operação. 3 modos de operação. Proxy, uma perna só, é uma operação transparente, ele simplesmente faz o relay de um lado para o outro. Back-to-back User Agent, é um User Agent Client, um User Agent Server, de costas para um User Agent Client. Então ele recebe uma chamada de um lado e reorigina do outro. Então eu tenho 2 pernas de chamada. Eu tenho mais controle no back-to-back. O back-to-back me permite fazer coisas como transferir e capturar chamadas com mais facilidade do que um proxy. Perfeito? Então, a gente diz assim, quando a gente quer desempenho, proxy é a melhor opção. Quando a gente quer funcionalidade, às vezes o back-to-back é uma opção. E redirect é usado em aplicações de nicho. Consulta portabilidade, rota de menor custo, antifraude, são alguns nichos onde se usam servidores de redirect. Depois falamos dos principais métodos, o principal método invite, o segundo método mais comum é o register. Né? É importante compreender invite, buy, cancel e ACK. São os principais para você entender como funciona uma chamada, como é que é o fluxo de uma chamada. No próximo capítulo a gente vai começar a olhar um pouco os pacotes passando pelo cabo usando o Wireshark. Então vamos olhar um pouquinho dentro do Wireshark tudo que a gente aprendeu nesses 3 módulos.